Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos, aula 3, bloco 3. Nosso tema agora é relações do advogado com o cliente. Relações do advogado com o cliente, tema também importante, relações do advogado com o cliente, do advogado com o cliente. Tema extremamente importante. Vamos jogar agora na tela para vocês as questões aqui relacionadas ao bloco 3 da nossa aula de número 3, ok? Então aí na tela para vocês, ó, relações do advogado com o cliente, começando agora. Vamos lá. O advogado Felipe, em razão de sua notoriedade na atuação em defesa das minorias, foi procurado por representantes de certa pessoa jurídica X, que solicitaram sua atuação, olha lá pessoal, pro bono, em favor da referida pessoa jurídica, em determinados processos judiciais. De acordo com o Código de Ética, assinale a opção que apresenta a resposta que deve ser dada por Felipe a tal consulta. Vamos lá. Letra A. É vedada a atuação de pro bono em favor de pessoas jurídicas, embora seja possível a defesa das pessoas físicas que sejam destinatárias das suas atividades, desde que estas não disponham de recursos para a contratação de profissional. Errado, pessoal. O advogado pode fazer pro bono para a pessoa jurídica? Pode, desde que a pessoa jurídica não tenha fins lucrativos, ok? Vamos lá, letra B. É autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, desde que consideradas instituições sociais e que não se destinem a fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Perfeita, pessoal. Gabarito, letra B de bola. Então, o advogado pode fazer atuação pro bono, ou seja, uma atuação gratuita, eventual e voluntária para pessoas jurídicas, desde que elas não possuam fins lucrativos. A letra C fala, é autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destinadas a fins econômicos. Errado, não pode ter finalidade econômica, fins lucrativos. Letra D, é autorizada a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, mesmo que destinadas a fins econômicos. Errado, a única correta é a letra B. Vamos lá, questão 2. Um escritório de renome internacional considera expandir suas operações, iniciando atividades no Brasil. Preocupados em adaptar seus procedimentos internos para que reflitam os códigos brasileiros de ética profissional, seus dirigentes estrangeiros desejam entender melhor as normas a respeito da relação entre clientes e advogados no país. Sobre o tema, é correto afirmar que os advogados brasileiros, letra A, podem, para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tiver patrono constituído, sem prévio conhecimento deste. Perfeito, pessoal. Veja, é infração ética juntar procuração em processo que já tenha outro advogado. Porém, em causas, olha lá, urgentes e inadiáveis, eu posso aceitar a procuração sem comunicar o advogado anterior, sem que isso constitua falta ética, ok? Então, gabarito da questão 2, letra A de amor, letra A de aprovação. Letra B. Deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir a defesa criminal? Erradíssimo, pessoal. Nós atuamos na defesa ainda de um réu confesso. A gente não leva a nossa opinião para fazer a defesa constituída, a defesa técnica de um réu em processo criminal. Letra C. Pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do seu cliente, desde que tenha conhecimento diretamente dos fatos. Errado, pessoal. O advogado não pode atuar ao mesmo tempo como advogado e preposto do cliente. Letra D. Pode representar em juízo clientes com interesses opostos. Negativo, o advogado não pode representar clientes com interesses opostos. A única correta, letra A de amor, letra A de aprovação. Questão 3. Maria Lúcia,
é parte em um processo judicial que tramita em determinada vara da infância e juventude, sendo defendida nos autos pelo advogado Jeremias, integrante da Sociedade de Advogados Y. No curso da lide, ela recebe informação de que a criança, cujos interesses são debatidos no feito, encontra-se em proeminente situação de risco, por fato que ocorreu há poucas horas. Ocorre que o advogado Jeremias não se encontra na cidade naquela data. Por isso, Maria Lúcia procura o advogado Paulo, o qual, após analisar a situação, conclui ser necessário postular imediatamente medida de busca e apreensão, medida urgente, inadiável, certo? Então ele vai poder fazer a petição e juntar a procuração? Vai ter que juntar, vai ter que comunicar o Jeremias antes ou a Sociedade de Advogados Y? Não, acabamos de ver isso na questão anterior. Então, letra A, Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, independentemente de prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y. Perfeito, gabarito, letra A de amor, letra A de aprovação, letra A de Andressa é a correta. O Paulo pode aceitar a procuração da Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, independentemente de prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y. Essa é a correta. Vamos ver o erro das outras? Letra B. O Paulo poderá aceitar a procuração da Maria Lúcia e postular a busca e apreensão apenas após prévio conhecimento de Jeremias? Não. Letra C. O Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão apenas o prévio conhecimento de Jeremias ou da sociedade? Também não. Letra D. O Paulo não poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão. Também está errada. Questão 4, pessoal. O advogado José Maria celebrou o contrato de mandato há muitos anos com o cliente Antônio para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu de forma expressa o prazo de duração do mandato. Então, quando a procuração não prevê de forma expressa a duração do mandato, pessoal, até quando que a procuração é válida? Até, obviamente, senhores, terminar o serviço, ok, pessoal? Até terminar o serviço, certo? Se fosse um processo judicial, até o final do processo. Então, vamos lá. Letra A. Ausente previsão de prazo no mandato, no instrumento, ou seja, na procuração, o contrato de mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos? Não. Letra B. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. Muito bem, porque ele só vai ser extinto quando terminar o serviço pelo qual foi contratado. Letra B de bola é a correta. A letra C fala, ausente previsão no prazo, o mandado extrajudicial é anulável. Não, pessoal, ele é válido, certo? Letra D, ausente previsão de prazo no instrumento, o mandado extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 20 anos. Também está errada, pessoal. Questão 5. O advogado Ramiro foi procurado por Hugo, inventariante, para atuar no processo de inventário do genitor deste. Em momento posterior, os irmãos de Hugo, José e Luiz, outros herdeiros do decujus, conferiram procuração a Ramiro, com a finalidade de que ele também represente-os na demanda. Todavia, no curso do feito, os irmãos, até então concordantes, passam a divergir sobre a partilha. Veja, pessoal, eu posso advogar para os três? Posso, enquanto o inventário é consensual. Mas se eles começam a divergir, eu não vou poder defender clientes e interesses opostos. Então eu vou ter que renunciar os 3 mandatos, os 3 clientes? Não. Eu vou ter que ficar com o primeiro que me contratou? Não. Eu, advogado, posso escolher qualquer um deles e vou ter que renunciar os demais que tenham interesses divergentes, ok? Ramiro, então, marca a reunião em busca da harmonização do interesse dos 3, porém, não obtém sucesso. Diante do caso narrado por determinação do Código, Ramiro deverá renunciar aos 3 mandados afastando-se do feito? Não.
Manter-se no patrocínio dos 3 irmãos? É óbvio que não. Escolher, de acordo com os seus critérios de prudência, apenas um dos mandatos, renunciando os demais? Perfeito, pessoal. Gabarito da questão 5, letra C de casa, C de Cristo, é a correta. A letra D está errado porque fala manter-se no patrocínio daquele que primeiro lhe conferiu o mandato, isto é, o inventariante. Também está errado. A única correta é a letra C de casa, C de Cristo. Questão 6. Juliana, advogada, foi empregada da sociedade empresária OPQ Cosméticos e, em razão da sua atuação na área tributária, tomou conhecimento de informações estratégicas da empresa. Muitos anos depois de ter deixado de trabalhar na empresa, foi procurado por Cristina, consumidora que pretende ajuizar ação civil em face da OPQ Cosméticos por danos causados pelo uso de um de seus produtos. Juliana aceita a causa e utiliza-se das informações estratégicas que adquiriu como argumento de reforço, com a finalidade de aumentar a probabilidade do êxito da demanda. Considerando as informações, assinale a correta, pessoal. A Juliana pode advogar contra sua ex-cliente, contra sua ex-empregadora? Pode, mas ela não pode utilizar de informações estratégicas, sigilosas, que ela teve conhecimento como advogada. Isso é infração disciplinar, ok? Então, letra A, Juliana não pode advogar contra a sociedade empresária. Errado, ela pode advogar. B, Juliana pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos, mas não pode se utilizar das informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa. Correta, gabarito, letra B de bola é a correta na questão de número 6. Letra C, Juliana pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos e pode se utilizar das informações estratégicas. Não, não pode utilizar das informações estratégicas. E o erro da letra D, Juliana não pode advogar contra a sociedade. Errado, ela pode sim. Questão 7. Pedro é advogado empregado da sociedade empresária FJ. Em reclamação trabalhista proposta por Tiago em face da FJ, é designada audiência para a data na qual os demais empregados da empresa estarão em outro estado, participando de um congresso. Assim, no dia da audiência designada, Pedro se apresenta como preposto da reclamada na condição de empregado e advogado com procuração para patrocinar a causa. Já vimos isso no bloco anterior. O advogado pode, ao mesmo tempo, pessoal, ser advogado e preposto do cliente? Não. Então vamos lá. Letra A. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador? Errado. B. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador? Errado. C. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente? Não, errado. Sobrou a correta, letra D de dado, D de Deus. O Pedro não pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Essa é a correta. Questão 8. Maria Clara contratou o advogado Benjamin para sua defesa em um processo criminal, no qual figura como ré. Após reuniões destinadas a estruturar a defesa técnica da Maria Clara, Benjamin percebe que a cliente não demonstra plena confiança no advogado, deixando de revelar fatos importantes para a atuação em juízo. Diante dessas circunstâncias, é recomendado que o advogado Benjamin, você já sabe, pessoal, se não há confiança recíproca entre o cliente e o advogado, ele deve renunciar ao processo. Então, letra A. Recomenda-se que mantenha-se o patrocínio da causa? Não, pessoal, errado. Não deve ali ele permanecer, porque não há a confiança recíproca. Letra B. Externe a cliente a sua impressão, solicitando que ela lhe revele os fatos necessários à sua defesa. Beleza, começou certo. Caso não seja estabelecida a confiança, Benjamin poderá renunciar ao mandato, sendo proibido que este o subestabeleça a outrem, uma vez que a quebra da confiança com o subestabelecente contamina a relação com o subestabelecido. É óbvio que não. Ele pode fazer o subestabelecimento para outro advogado? Claro que pode. Letra C. Renuncie desde logo o mandato, pois as relações entre o advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca e o profissional não deve perquirir junto ao acusado a verdade real sobre os fatos que lhe são imputados.
Errado. Ele tem que tentar extrair do cliente a verdade. E aí, mesmo se assim não der certo, aí sim, ou ele renuncia, ou ele faz o subestabelecimento para outro advogado. Sobrou a correta, mais uma vez, letra D de dado. Externe a cliente a sua impressão, solicitando que ela lhe revele os fatos necessários à sua defesa. Caso não seja estabelecida a confiança, Benjamin poderá renunciar à procuração ou promover o subestabelecimento a outra. Então, mais uma vez, gabarito letra D de dado. Questão 9. Rodrigo outorgou mandato, ou seja, assinou procuração à advogada Lívia para postular em juízo o adimplemento de obrigação de fazer em face de uma concessionária de serviço público. Ocorre que Lívia, por problemas pessoais após a citação da ré, não desejou mais atuar como advogada na causa. Nessas condições, a Lívia deverá, letra A, comunicar ao juízo a renúncia ao mandato? Não, tem que comunicar a cliente, né, pessoal? Ou no caso, o cliente Rodrigo. Letra B, notificar Rodrigo da renúncia ao mandato por carta. Beleza. Após, deve comunicar ao juízo, mas continuará obrigada a representar Rodrigo em juízo até que decorridos 10 dias da ciência apostada pelo magistrado na renúncia nos autos? Não, 10 dias contados da ciência do cliente. Letra C, comunicar ao juízo a renúncia ao mandato e posteriormente notificar Rodrigo? Não, tem que primeiro avisar o cliente para depois juntar a renúncia nos autos. Letra D, sobrou mais uma vez, gabarito, D de Deus, D de dado. Notificar Rodrigo da renúncia ao mandato por carta e, após, deve comunicar ao juízo, mas nos 10 dias seguintes à notificação ao cliente da renúncia, Lívia continuará obrigada a representar Rodrigo, a menos que seja substituída por outro advogado antes do término desse prazo. Muito bem, questão batida, já fizemos algumas outras questões nesse sentido, lá no tema atividades de advocacia. Para a gente fechar o bloco de número 3 da nossa aula 3, João outorgou procuração ao advogado Antônio para sua defesa em certo processo. Todavia, decorrido alguns dias, João concluiu que a atuação de apenas um profissional não seria suficiente à sua satisfatória representação e buscou Antônio, a fim de informá-lo que pretendia também contratar o advogado Luiz para atuar juntamente com ele no feito. Você já sabe, o Antônio não é obrigado a aceitar. Ocorre que Antônio negou-se a aceitar a indicação por duvidar das qualidades profissionais do colega. Meses depois, convencido que realmente precisa de auxílio, resolveu subestabelecer o mandato. Então, o advogado decidiu subestabelecer com reserva de poderes, ou seja, ele vai continuar no processo, ao advogado Lucas, que goza da sua absoluta confiança. Diante da situação, assinale a correta. Pessoal, quando eu faço subestabelecimento com reserva de poderes, o cliente tem que ser comunicado? Não precisa. Então, vamos lá. Letra A, a recusa do Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética, até aqui está certo, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. Errado. Quando eu subestabeleço com reserva, eu não tenho que comunicar ao cliente. Letra B, a recusa do Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética? Não, o advogado não é obrigado a aceitar a imposição do cliente para atuar com outro advogado, ele só trabalha com outro advogado se ele quiser. Letra C, a recusa do Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética? Errado, não constitui infração, ele pode fazer a recusa. Sobrou a correta, mais uma vez, gabarito, letra D de dado, D de Deus. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas independe de comunicação a João, já que constitui ato pessoal do advogado da causa. Muito bem, como é com reserva de poderes, não depende de comunicação. Se fosse um subestabelecimento sem reserva, aí a comunicação seria necessária. É isso aí, pessoal. Estamos aí encerrando mais um bloco aqui da nossa aula de número 3.
toma uma água, respira, relaxa. E daqui a pouco, pessoal, nós iremos então voltar exatamente para quê? Para fecharmos a nossa aula de número 3. Lembra, só não passa quem desiste, toma uma água e daqui a pouco a gente está de volta. Tchau!